Boa noite, queridos amigos, tudo bem? Bom, hoje vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos falar hoje sobre o FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, vamos entender um pouco, né, como surgiu o FGTS. Vou fazer aqui uma leitura do slide, gostaria que vocês me acompanhassem, e logo após eu vou explanar um pouquinho mais sobre isso. Bom, até 13 de setembro de 1966, data de criação do FGTS, existia apenas uma garantia de emprego ao trabalhador e a estabilidade decenal. Ocorria quando o empregado completava 10 anos de trabalho em uma empresa, ocasião em que se tornava estável. A partir da estabilidade adquirida, seu contrato de trabalho somente poderia ser encerrado caso incorresse em justa causa, ainda assim após a apuração de falta grave por meio de inquérito que verificasse a procedência da acusação. Bom, antes do FGTS, o que nós tínhamos era tão somente o regime de indenização por tempo de serviço, né, que tinha uma previsão no artigo 478 da CLT. Aliás, ainda consta, né, esse artigo 478 ainda está lá inserido. Caso vocês tenham a oportunidade, vocês verão que este artigo ainda ele consta lá, tá? Ainda está inserido lá. Então, os trabalhadores daquela época, né, eles tinham um direito que se chamava de estabilidade decenal. E o que seria isso? Né? De forma bem resumida, acontecia assim, né? Se o empregado fosse demitido antes do primeiro ano de trabalho, então não havia problemas algum, né? Não tinha nenhum problema, não havia de se falar em indenização, né? Se ele fosse demitido antes do seu primeiro ano de trabalho. Depois que o trabalhador completasse um ano de trabalho, ele tinha o direito a uma indenização, né, de um salário dele mensal por ano trabalhado. Era essa a indenização, né, um salário mensal por ano trabalhado. Depois que esse trabalhador completasse 10 anos de trabalho no mesmo emprego, tá? Tem que frisar aí que eram 10 anos no mesmo emprego, ele adquiria a estabilidade decenal, ou seja, só podia ser mandado embora em caso de falta grave. E se ele fosse mandado embora, a multa para o empregador era extremamente alta, tá? Extremamente alta. Acontece que devido a isso, o empregador começou a contornar essa estabilidade do empregado, né? Porque antes do empregado completar os 10 anos na mesma empresa, o que acontecia? O empregador simplesmente ele mandava o empregado embora. Tá? Então, por isso, em 1966, foi criado o FGTS. E os empregados, né, nessa data de 1966, era um direito do empregado, né, dos empregados, de escolher. Né, eles poderiam optar pelo FGTS ou pela estabilidade decenal. Só que essa faculdade, essa opção que o trabalhador, né, que o empregado tinha de escolher, né, um ou outro, acabou com o advento da Constituição Federal, porque foi eliminada essa faculdade a partir de 1988, né, e começou a ser obrigatório o regime do FGTS. Tá? Então, com o advento aí da Constituição Federal, que ela foi criada em 1988, né, passou a ser obrigatório o FGTS. Então, deixou de ter o empregado da alternativa de escolher se ele tinha qual que ele queria, né, se o FGTS ou a estabilidade. Né. Então, vamos entender rapidamente como que era feita essa indenização nessa época, tá? Na época do regime de estabilidade. Consistia em um mês de remuneração para cada ano trabalhado ou fração igual ou superior a 6 meses. Vamos dar um exemplo aqui, para ficar claro. Se o empregado trabalhou 2 anos em uma empresa, né, e ele foi dispensado sem justa causa, a título de remuneração, ele vai receber 2 meses da sua remuneração. Seria essa a sua indenização. E se o empregado, me perdoe, trabalhou 3 anos ou 3 anos e 9 meses em uma empresa e ele foi dispensado sem justa causa, a título de remuneração, né, de indenização, ele vai receber
4 meses de sua remuneração, porque nós temos aí, ocorreu aí a fração, né, de 6 meses igual ou superior a 6 meses, né, essa fração, tá? Então, o empregado estável ele só podia ser dispensado caso viesse praticar alguma falta grave, né, devidamente apurada por uma ação judicial. E essa ação judicial ela ainda existe, tá? Que seria a ação judicial, né, ela é denominada como inquérito judicial para apuração de falta grave. Ela ainda existe, mas ela não tem mais esse mesmo fim, tá? Ela visa apurar também falta grave, mas tão somente por alguns tipos de trabalhadores, tá? Então, o panorama era o seguinte: caso o empregado tivesse a estabilidade decenal, só poderia ser dispensado se cometesse uma daquelas faltas graves, tá? Que está lá no artigo 482 da CLT. E o que seria, né, o inquérito para apuração de falta grave? É uma ação, né, ela tem uma natureza desconstitutiva, porque ela desconstitui o vínculo de emprego, né? Por isso que ela tem essa natureza, né, de desconstitutiva. Né? E o empregador, o que acontecia? Ele suspendia o contrato do empregado, que supostamente cometia alguma falta grave, né? Então ela suspendia esse contrato, ele permanecia suspenso, né? E o empregador ajuizava essa ação, né? E ele teria que ajuizar essa ação em um prazo de 30 dias. E ajuizando esta ação, né, duas situações poderiam acontecer. A primeira é que se realmente ficasse, né, reconhecido que o empregado cometeu a falta grave, nesse caso se efetuaria a dispensa por justa causa. Né? E uma segunda situação que poderia ocorrer era que se ele não fosse constatada a falta grave, né, e fosse julgada improcedente, nesse caso, aquele período de suspensão, o empregado, né, se transformava em uma interrupção do contrato, né, ou seja, o empregador ele deveria reintegrar o seu empregado, né, como se nada tivesse acontecido, e ele voltava para o seu posto de trabalho e voltava a trabalhar normalmente, né, a proceder aí às suas atividades laborais normalmente. E o que é o FGTS? Então, a sigla FGTS, né, ele significa que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, é um fundo aqui, recolhido mensalmente pelo empregador, no importe de 8% do valor do salário pago ao empregado, né, devendo ser depositado na Caixa Econômica Federal. O FGTS ele é um direito do trabalhador, né, e funciona como se fosse uma poupança forçada, digamos assim, onde o governo obriga o empregador a depositar mensalmente uma porcentagem, né, que é os 8% na conta do empregado, né, em uma conta vinculada, que é aberta em seu nome, né, o nome do empregado, e é administrada pela Caixa Econômica Federal. Bom, o FGTS ele também funciona como, entre aspas, né, como se fosse um 14º salário. Né? Por que eu digo isso? Bom, porque para cada ano de trabalho, o valor que foi depositado ali na conta do empregado, ele equivale mais ou menos a um mês de trabalho, tá? Então, o saldo dessa conta ele é formado pelos depósitos que o empregador faz, né, todos os meses, mas mais o juro e correção monetária. Bom, nós temos uma exceção. Disse que o FGTS, né, o depósito é feito na conta do empregado de 8%, tá? Mas nós temos uma exceção aí, que é o contrato do menor aprendiz, que o depósito é de 2%, tá? Então, normalmente a porcentagem é 8% do salário, né? Exceto quando o contrato é do menor aprendiz, né? Que a porcentagem é de 2%, ou em caso dos trabalhadores domésticos, né? Que o empregador, ele, além dos 8%, né? Ele deposita mais 3,2%, que dá um total de 11,5%, 11,2%, perdão.
E aí um cuidado, né? Uma coisa que a gente tem que saber é que o FGTS ele não é descontado do salário, né? E sim é uma obrigação do empregador, tá? Bom, pode olhar lá em seu contra-cheque, né, que não vai estar esse desconto lá, né? Ou pelo menos não deveria, né, ocorrer esse desconto do FGTS, né? Porque ele é uma obrigação do empregador. Muitas pessoas, né, muita gente que se confunde com o FGTS, né? Eles acham que é descontado, mas na verdade não, né? O INSS sim é descontado, mas não o FGTS. Então muitas pessoas se confundem aí, né? Achando que o FGTS ele é descontado, né? Mas na verdade não, aí sim o INSS, tá? Bom, quando o empregado ele é demitido sem justa causa, ele adquire, né, o direito de sacar todo o valor mais a multa de 40%. Porém, quando o empregado ele é demitido por justa causa, né, ou pedir até demissão, ele não tem o direito de sacar o FGTS. Fica lá parado. Fica lá parado na conta inativa. Né? Então o empregador ele não deposita mais, a conta do empregado ela se torna inativa, né? Mas fica lá rendendo lá uma porcentagem, né? Se não me engano, de 3% ao ano. Né? E aí nós temos a finalidade do FGTS, né, que tem como finalidade de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Né? Então o FGTS ele serve para proteger o empregado em situações de dispensas arbitrárias, eventuais dispensas sem justa causa, e nesse caso o empregador terá que pagar uma indenização, né? Indenização, multa de 40%. Isso cria um desestímulo ao desemprego, né? E além disso, o FGTS também ele fomenta, né? Ele incentiva programas sociais de habitação, por exemplo. Nós temos como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, programas de infraestrutura urbana e dentre outros projetos relativos ao governo. Né? Bom, vou passar para o próximo slide. E aí, quem tem direito ao FGTS? Bom, todos os trabalhadores regidos pela CLT que firmaram contrato de trabalho a partir de 5/10/1988. Também terá direito ao FGTS os trabalhadores rurais, trabalhadores intermitentes, né, que veio com a reforma trabalhista, né, que adquiriu esse direito. Temos os trabalhadores temporários, trabalhadores avulsos também. Também tem direito ao FGTS, né, os safreiros, que são os operários rurais, quem trabalham apenas no período de colheita. Os atletas profissionais, aí nós podemos dar como exemplo os jogadores de futebol, vôlei, diretor, né, não empregado, que poderá ser equiparado aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS. E também o empregado doméstico. Né, antes de 2015, o empregado doméstico ele tinha também a opção, né, de escolher se ele poderia ser, se ele poderia recolher ou não o FGTS, tá? E aí depois de 2015 isso se tornou obrigatório. E quem tem direito a sacar o FGTS? Né? Bom, com o fim do contrato por tempo determinado, se o contrato é rescindido por força maior ou pela vontade de ambas as partes, né? Essa vontade de ambas as partes é aquele contrato, né? Aquela a rescisão por culpa recíproca. Né? Também temos a morte do trabalhador, e aí neste caso quem faz o saque do FGTS é o cônjuge, ascendente, descendente, né? Deste trabalhador, né, que consegue fazer o saque do FGTS, e também se ocorrer a demissão sem justa causa. Também quando a empresa ela é fechada totalmente, se o trabalhador ou dependente de doença terminal, né, se o trabalhador né, dependente tiver doença terminal, inclusive a AIDS, também
tem direito a sacar o FGTS, né, para a aquisição da casa própria, necessidade necessidade urgente decorrente de desastre natural, se o trabalhador tem 70 ou mais anos, né, e também é para amortização da dívida. Ok, pessoal?